Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos falando ao vivo de Laginha, Minas Gerais, daqui direto do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Esse é o logomarca do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, é a palavra Yerushalayim, né? Está escrito ali, mas são as chamas, né? É a menorá judaica. Nós estamos aqui desde 1992, zona da Mata Mineira, leste de Minas, Sul Capixaba. Estamos aqui estudando a Bíblia e estamos nesses anos, quase 30 anos, procurado difundir a palavra de Deus em todas essas regiões. Temos várias unidades espalhadas pelo estado de Minas, também algumas em outros estados, e tivemos também seminário nos Estados Unidos, 2 unidades, mas já completaram o seu serviço por lá. E o nosso curso aqui é o curso básico de teologia. Eu sou pastor e professor Ilmar Sattler Henrique Heller e Kaiser Sattler Henrique Heller Kaiser, alemão da Gema, e pentaneto de alemães. Estamos estudando a Bíblia aqui, nosso curso base de teologia. Essa matéria que estamos tratando é a Religiões Comparada 2. Ela está estudando russelismo ou testemunha de Jeová e depois maçonaria. Estamos na 4ª aula agora, nós estudamos a biografia do fundador Russell, Charles Russell. Depois estudamos a biografia do outro grande nome deles, que é o Rutherford. E na última aula fizemos a estrutura e governo, com as administrações depois de Nathan Knorr, e Franz e outros mais que aí já se perderam a importância, os primeiros que eram os fundadores, né? E agora na aula de hoje iniciaremos o estudo das doutrinas dele, os pilares básicos dele e as refutações das mesmas, né? Então é preciso entender que tudo começou lá no tempo de Ario, né, que era bispo, lá nos pais da igreja, bispo de Alexandria. Ele negava a trindade, a igualdade e a consubstancialidade das 3 pessoas da trindade. Russell baseou nisso aqui para descartar a doutrina da trindade. Mas não foi só isso, não. Eles têm muitas coisas interessantes, sempre perigosas, né? A maior astúcia e a ousadia do russelismo está em se aproveitar da autoridade, do prestígio, da influência e do poder da Bíblia para fazer seu trabalho de proselitismo. Geralmente só trabalha com crentes. Raramente você vê falar de alguma pessoa que era católica ou que era hinduísta, ou budista, ou shintoísta, outra religião, que se convertesse ao russelismo, né? Eles usam a Bíblia como um pretexto, né? A própria versão dele nós veremos aqui que tem muitas incongruências, sempre direcionando para defender as teses dele. Eles interpretam a Bíblia à luz das escrituras, dos estudos desses pais dele, Russell e Rutherford, né? Então, eles vão mudando as doutrinas cada vez mais. Menciona-se aqui que mudaram mais de 148 vezes, né? Ele declarava ousadamente que seria melhor que fosse lida a obra dele do que a Bíblia. Chegaram a um ponto de destacar mais a obra deles, as literaturas dele, do que a própria Bíblia, né? Vamos lá então as principais doutrinas deles, principais heresias dele, vamos chamar assim, né? Jesus Cristo para ele não é Deus, ele não ressuscitou corporalmente, está morto para sempre como homem, ele teria voltado em 1918. Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, ele foi criado e produzido, não gerado por Deus. A trindade é doutrina pagã, de origem diabólica, babilônica, né? O Espírito Santo não é a pessoa nem é Deus. Não existe inferno nem céu, a não ser para a minoria. O homem não tem alma, sendo igual aos animais. Adorar a Cristo é pecado, porque ele não é Deus. A Bíblia não é a única regra de fé e prática. O comércio, a igreja e o governo são obras do diabo. São contra os projetos civis. A continência bandeira, são contra a continência bandeira, não pode estudar muito, educação universitária, fumo, bebida alcoólica, o dia das mães, as religiões, o Papa, a votação, a vacina, os direitos da mulher, a transfusão de sangue é pecado, o diabo é filho espiritual de Deus e foi precipitado com seus anjos na terra entre 1914 e 1918, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial. Já houve a primeira ressurreição, segundo eles. Os perdidos não vão ressuscitar. Os magos que visitaram Cristo eram servos do diabo. A ONU é a besta apocalíptica da desolação. Então veja aí esse montão de coisas que eles apresentam. Nós vamos começar a trabalhar agora uma por uma. Vamos começar por Jesus Cristo. Segundo eles, então, ele não era Deus, né? Ele não é Deus Todo-Poderoso. Ele foi a primeira das criações de Jeová e não pensava ser igual a Jeová. Jesus é uma divindade inferior a Jeová, nega a encarnação de Cristo e não admite que possuía 2 naturezas, divina e humana.
nega o poder de Jesus de fazer a expiação dos nossos pecados, nega a ressurreição corpórea de Jesus Cristo e sua vinda visível. A Bíblia, entretanto, nós deparamos com as verdades acerca de Jesus, o Filho de Deus, contrárias às heresias do testemunho de Jeová. Sobre a divindade de Jesus Cristo, nós temos vários textos. Primeiro, João 1:1, que eles mudaram na versão deles, né? A Bíblia diz, no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Eles colocaram o verbo era um Deus. Tiraram o artigo ali, ou se não tem, né? Falaram que não podia ter, ou que não tem, então tem que colocar ou, tem que colocar indefinido. Mas a própria questão, nós vamos ter uma aula sobre isso aqui, dos maiores gregos, maiores acadêmicos de grego do mundo, explicando a verdade. Então a encarnação de Jesus Cristo também está em João 1,14, mas tem Atos, tem Timóteo, Hebreus, Filipenses. A ressurreição de Jesus Cristo está em Lucas 24, João 20, Romanos 4, Coríntios 15. A volta de Jesus Cristo, João 14, Atos 1 Tessalonicenses. Jesus Cristo foi gerado por Deus e recebeu o título de primogênito da criação. Ele é Deus Criador e não apenas obreiro associado na criação. João 1, Colossenses 1, Hebreus capítulo 1 João 4, 9. Ao vir ao mundo, Cristo assumiu a forma de servo e foi feito pouco menor do que os anjos após sua ressurreição. Foram restituídos o poder e a glória. João 14, João 17, Mateus 24, Mateus 28, Filipenses 2, Hebreus 2, Apocalipse 5. Então está bem claro aqui as refutações, não temos tempo de citar versículo por versículo, mas depois os irmãos conferem aí na própria livro, texto da matéria. Sobre a Trindade, vocês viram que a Trindade veio desde o tempo de Ari, né? Ari era um bispo lá de Alexandria que veio com essa mentira. Para a testemunha de Jeová, a origem da Trindade remonta aos antigos babilônicos, egípcios, em mitologia antiga. Satanás deu origem à Trindade, diz não encontrar o termo na Bíblia, por isso não pode crer nela. Entretanto, a Bíblia não aparece realmente um texto específico, mas está cheio de passagens repletas que aparece Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, atuando de maneira conjunta. O termo Trindade apareceu no 2º século, com Tertuliano, e expressa a verdade de um Deus trino. Olha em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Gênesis 11, 7, Mateus 3, 16 e 17, João 14, versículo 10, 16 e 17, João 15, versículo 26, 2 Coríntios 13, versículo 13, Efésios 2, 18, Efésios 3, 14, Hebreus 9, 14, 1 Pedro 1, 2, 1 João 3, 23 e 24, Judas 20 e 21. Então está muito claro nesses textos que eles mencionado, a própria bênção apostólica, né? Amor de Deus o Pai, graça de Jesus e Espírito Santo consolação. Terceira doutrina refutada, Espírito Santo. Para eles testemunha de Jeová, Espírito Santo não é pessoa não, ele é uma força ativa, né? E assim ele diz que é apenas uma força ativa através do qual Deus realiza seus propósitos e executa sua vontade. O Espírito Santo para eles é apenas uma influência ou uma emanação de Deus. Somente pode ser recebido dentro da comunidade deles. Mas a Bíblia está cheia de passagens que mostram que ele é pessoa, persona, fala de pessoa. Os atributos do Espírito Santo são de quem possui personalidade, intelecto, emoções, vontade. 1 Coríntios 2, Efésios 1, Romanos 8, Efésios 4, Atos 16. O Espírito Santo realiza atos que demonstram sua personalidade. Ele ensina em João 14, ele testifica em João 15, ele guia em Romanos 8, ele convence em João 16, ele contende em Gênesis 6, 3, ele dirige pessoas em Atos 8, realiza milagres em Atos 8, requer serviço especial em Atos 13, envia para o serviço cristão Atos 13, intercede por nós, Romanos 8. Atos que pessoas realizam em relação ao Espírito Santo demonstram que ele é uma personalidade. Ele pode ser obedecido, Atos 10. Pode se mentir para ele, Atos 5. Pode se resistir ao Espírito, Atos 7. Pode ser reverenciado, Salmo 51. Pode se blasfemar contra ele, Mateus 12. Pode ser ofendido, Hebreus 10. O Espírito Santo é divino. Ele é chamado 22 vezes de Espírito de Jeová, 31 vezes Espírito de Deus, 30 vezes Espírito do Senhor, é onipresente, Salmo 139, participou da criação, João 33, é doador da vida, Romanos 8, possui sabedoria criadora, Isaías 40, é chamado de Deus em Atos 5:3, gerou a Jesus em Lucas 1:35, e somente Deus pode gerar a vida, então ele é Deus. Então ficamos por aqui com a nossa aula de refutações das principais heresias deles. Fica na paz, tchau, tchau.